JPTV Esportes recebe aqui no estúdio da JPTV o Marcos Lourenço, que é presidente da Federação Gaúcha de Ciclismo, e também o Beto Rodrigues Júnior, que é atleta de elite do ciclismo gaúcho. A gente vai falar com os dois sobre o ciclismo. Há pouco tivemos aí já o ciclismo mais recreativo, aqui com o surgimento de uma associação em Montenegro. Agora vamos falar com a parte competitiva, com quem entende do assunto. Eu quero perguntar para o Marcos, a federação tem promovido aí as competições, quais as competições que vêm sendo promovidas aí pela federação, quais as principais, resultados, aceitação, enfim, Marcos. Bom, obrigado por ter comparecido aqui. Bom dia, boa tarde para o pessoal que assiste. A federação tem como dever, o trabalho da federação é divulgar e fomentar o ciclismo no Rio Grande do Sul. E nós temos todo mês uma prova de estrada, uma prova de circuito em algumas cidades do Rio Grande do Sul. Nós viemos até Montenegro aqui para conversar com o Teixeira, né, a respeito de termos um evento comemorativo ao Jornal Progresso e também resgatar o ciclismo aqui em Montenegro, que temos atletas antigos aqui que já representaram o Rio Grande do Sul no Brasil. Temos também um atleta que ainda existe, que é o Daniel Bezerra, que já foi atleta também do ciclismo e do mountain bike gaúcho. E a federação tem esse trabalho de divulgar e desenvolver o ciclismo no Rio Grande do Sul, em todas as modalidades, né? Nas 4 modalidades: bicicross, mountain bike, downhill e speed, que é isso que a gente está falando aqui. Então, tivemos uma reunião com o diretor, né, aqui do jornal, e vamos sim ter, talvez não esse ano, mas ano que vem, uma etapa comemorativa aqui em Montenegro, uma etapa de ciclismo. Quais as principais competições realizadas pela federação ao longo do ano, né? São todo mês e tal, e onde elas ocorrem? A principal, que é o nosso melhor evento, é a Volta Internacional de Ciclismo, que esse ano não ocorreu por falta de verba, né? Mas a gente tem na UCI, que é a FIFA no futebol, é a UCI no ciclismo. Nós temos esse evento, já é um dos 5 melhores do país, né, que é 5 dias de prova, vem atletas de vários países e os atletas competem para ter a pontuação internacional. Então, são 5 dias, 800 quilômetros, mais ou menos 120 atletas envolvidos. Esse é um dos nossos melhores eventos. Também temos a volta de Vacaria, a volta de Santa Cruz, que são eventos assim já tradicionais, e algumas pequenos eventos nas cidades aqui no Rio Grande do Sul. E justamente estamos tentando trazer para Montenegro também um evento que seja todo ano, numa data específica, comemorando alguma coisa, provavelmente aniversário do jornal, e também privilegiando os atletas aqui da cidade com categoria escolar, né, que é o nosso fomentando o ciclismo nas escolas, né? Então o atleta vai lá, ganha sua medalhinha, participa, os pequenos. Então isso também faz parte do trabalho da Federação Gaúcha de Ciclismo. Maravilha. Quando ele fala que faltou verba para essa competição esse ano, Beto, e tu é um atleta já experiente, e a gente acompanha competições internacionais, a gente vê que na Europa o ciclismo é bastante forte, Itália, França, enfim. Como é que um atleta consegue se manter na elite sem tanta força assim de patrocínio, né? Bom, o esporte em si no Brasil, fora o futebol, ele não tem uma ajuda aos atletas devido, infelizmente, à criação do futebol, né? Então, hoje os ciclismos ou outro esporte tem mais dificuldade financeira de se manter. Então, eu já tenho 23 anos de carreira de ciclismo, né? Corri 1 ano, 2 profissional, e é muito complicado. Então, hoje, para mim, é um esporte que desenvolvi a minha parte para me manter em forma, para meu caráter, né? Fiz muita amizade no esporte, né? E hoje eu continuo porque gosto, né? Vem de família, né? E a gente está envolvido numa parte que a gente pode dizer que o esporte em si traz benefícios, né? Então, realmente, assim, na Europa, hoje,
O ciclismo é considerado, um ciclista hoje profissional é considerado como um jogador de futebol mesmo, ele tem o mesmo incentivo que um jogador de futebol tem no Brasil, né? Então, infelizmente, no Brasil a gente não tem essa tradição. A gente tem grandes problemas com trânsito, né? Porque a gente precisa treinar nas rodovias, né? Então não tem o respeito ao ciclista devido, né? Então, para nós, no Brasil aqui é complicado o treinamento, é complicado as provas, né? Porque não tem incentivo, como já falei, né? Então, para nós aí fica bem difícil a gente conseguir manter um atleta em crescimento no nosso esporte, né? Fala que já veio de família e tal. Conta um pouco da tua história, então, e os principais títulos aí da carreira. Bom, eu tenho 38 anos, né? Tenho 23 anos já de ciclismo. Meu pai era competidor, né, da década de 60, 70, né? Já vem de berço, né? Eu tenho 10 títulos gaúcho, né? Já fui campeão brasileiro júnior, né? Corri em Volta do Rio, Volta Internacional, Volta de Santa Catarina. Eu tenho uma prova no Uruguai que é 500 milhas do norte do Uruguai. Eu já tenho 11 participações nessa volta, né? São uma semana de prova, né? Então são provas que vêm durante os meus anos aí, que venham, para mim foi anos maravilhosos aí com títulos, né? Com esses eventos que são feitos, né? Então a gente tenha cada vez ir atrás de mais desafios, né? Então a gente sempre está procurando provas mais difíceis, mais complicadas, né? E como a federação, o Marcos vem falando aqui, a gente vem aqui na cidade de Montenegro, né? Eu como atleta vim junto nessa reunião com o Teixeira para ver um local ideal para o atleta competir, para a federação colocar a estrutura dela aqui e trazer de novo. Eu corri aqui, eu acho, em 98, aqui em Montenegro, né, na cidade. Então faz muito tempo que não tem prova aqui. E acredito eu, com essa parceria com o jornal, né, Federação Gaúcha, o Teixeira envolvido, aí a gente consiga trazer uma etapa do Campeonato Gaúcho que, com certeza, eu como atleta conheço muitas cidades no estado, né? Então eu acho que isso é gratificante para o atleta conhecer as cidades também que está competindo e trazer o público para conhecer um pouco mais o ciclismo, né, que é pouco conhecido pelas pessoas, né? Como atleta, eu quero te fazer 2 perguntas. A primeira é o seguinte: essas provas de longa distância que a gente acompanha pela TV, né? Eu acho que 98% do tempo passa lado a lado e acaba conhecendo, acaba até conversando. A gente percebe nas provas internacionais, a gente acompanha, o pessoal vai até conversando, né? Então acaba criando ali um vínculo. Depois, no final, é o sprint para ver quem que vence, né? E é por equipe, né? Quer dizer, existe... Eu queria que tu explique como é que é a formação da equipe. A gente sabe que existe as funções, né, determinadas para cada um. E aí depois eu quero fazer uma outra pergunta sobre as estradas. Bom, as provas que são feitas de estrada, larga de 100, 200 atletas, né? As equipes são montadas, na Europa são 9 atletas por equipe, né? Aqui no Brasil a média é 6, 5, né? A nossa equipe na minha categoria tem 5 atletas. E nem sempre aquele cara que está na frente é o cara que vai ganhar. Muita gente olha uma prova de ciclismo, o cara está na frente e ele vai ganhar a prova. Não, o cara que está na frente, ele é o coelho. Ele está fazendo o leque de proteção do vácuo para o seu principal atleta que vai ganhar a prova. A equipe faz uma tática, né, envolvida e hoje você vai ganhar a prova. E esse cara fica no meio do pelotão que se chama, que é o grupo agregado, né, e ele fica se protegendo do vento. E realmente tem o sprint final, esse cara está o mais descansado para ir para a explosão final e ganhar a prova, né? E o relacionamento entre os competidores, no caso, são equipes, mas a equipe adversária, acabam ficando todos no mesmo pelotão, né? Ficamos todo mundo junto ali e um tentando se proteger do outro, um tentando ficar atrás. É estranho que na grande parte da prova tenta ficar atrás. Para depois, sim, a questão do atrito com o vento, enfim. Existe uma relação amigável entre os competidores e dá para conhecer bastante gente nesse sentido? A prova, como uma prova de resistência, chega a ter provas até de 230 quilômetros, né? É muito tempo em cima da bicicleta, às vezes chega a provas de 7 horas, né? Então, tu tem ali, não é todo o tempo que o pelotão está andando forte, né? Que tu está fazendo muita força. Então, tem a hora da hidratação, da alimentação, que você pega comida no carro de apoio, né? Então, você fica batendo, às vezes, um papo com um colega de equipe ou um adversário que naquela hora está descontraindo um pouco, né? Então, essa relação tu conhece muita gente realmente, né? Na prova você bate papo, realmente durante a prova fica conversando, e aí, como é que você tá e tal, e vai tocando a prova, quando vê,
até para descontrair um pouco, porque a prova de resistência é muito longa, muito extensa, né? Mas tem uma relação boa com os atletas, sim. Bom, ninguém chega a 38 anos sendo atleta de elite do ciclismo se dedica muito ao treinamento. E o treinamento do ciclismo é estrada. A qualidade das estradas, o que atrapalha mais? A qualidade das estradas, eu tive agora na Serra no final de semana, e chega a assustar, né? A qualidade das estradas. Falta de acostamento, imprudência dos motoristas, o que atrapalha mais o treinamento do ciclismo? Eu acho que os 3 fatores, né? A gente está com um grande problema de asfaltos bons, né? Eu acho que nas rodovias aqui que a gente treina, né? Não tem acostamento em todas as rodovias, né? E questão do respeito ao trânsito também, né? Eu acho que é uma coisa muito complicada. Nós, quando está na estrada, a gente está realmente treinando, né? A gente tenta manter o máximo do tempo no acostamento para não ter problema, mas tem horas que não tem acostamento, a gente precisa subir na via, né? E aonde está um perigo muito grande, a gente corre o risco diariamente nos treinamentos, né? E não tem um lugar assim específico que a gente possa treinar com segurança. Hoje a gente está brigando e batendo guidão, como se chama, com os carros na rodovia. Um atleta de teu nível de competição ainda aos 38 anos, treina quanto por dia para se manter em condições de competir? Bom, eu já estou querendo me aposentar já, né? Eu acho que daqui uns 2 anos eu já começo a empendurar minhas sapatilhas. Mas entre os 30 e os 40, esse é o ápice do ciclista, né? Hoje no ciclismo mundial, né, em termos de resistência, dos 30 a 40 é onde você tem a maior potência que você pode conseguir em termos de resistência nessa idade, né? Eu treinava uns anos atrás, até quando tinha uma equipe mais profissional, era 5 a 6 dias por semana, né? Em torno de 3 a 4 horas diárias, né? Hoje, como eu tenho meu trabalho, que eu tenho hoje 2 atividades, que é a prática do ciclismo e a minha loja, meu comércio, né? Eu estou treinando em 3 vezes por semana, né? Reduzi bastante, né? Não estou competindo tanto fora do estado, né? Esse ano a gente competiu duas provas internacionais e uma a nível nacional e competindo o ranking gaúcho, né? E os anos anteriores não, a gente corria 15 provas nacionais, 2, 3 internacionais, mais o calendário gaúcho, então praticamente era todo final de semana envolvido, né? Mas agora a gente está conseguindo calmar um pouquinho mais, sossegar um pouquinho mais, é 3 vezes por semana mesmo. Para concluir a conversa, Beto, essa semana surgiu aí uma lenda do ciclismo, o Lance Armstrong, que teve que simplesmente abrir mão. Ele não vai mais recorrer à Corte Internacional, perdeu vários títulos, volta da França, ele é lenda, vai perder todos os títulos por questão de doping. Ele que superou um câncer, enfim, voltou, venceu de novo e agora vai ter que abrir mão disso. Como é que no meio é tratada essa questão de doping e de ver um atleta desse nível passar por isso? Bom, ele para mim é um ídolo, né? A gente tem ele como um cara que não só um ídolo no esporte, como na vida, né? O que ele passou, né? É uma questão que cada um vai ter uma opinião, né? Eu tenho a minha formada, outra pessoa vai ter outra, né? Infelizmente a gente tem a questão do doping a nível profissional mundial. Isso não é só no ciclismo, isso anos atrás a gente tinha um grande problema no atletismo, tinha um problema no fisiculturismo, então agora o foco está no ciclismo, né? Mas hoje... Talvez por ter sido o próprio Lance, né? Que é um mito, né? Ele é um cara que sempre teve essa superação, né? Eu acredito assim que para mim ele tem esses títulos, né? Independente do que tenha acontecido com ele, se não foi pego na época, né? Eu acho que tem uma questão política, uma questão de alguém que não fechava com ele, ficou acho que martelando isso até tirar esses títulos dele, né? Mas ele para mim tem toda a parte de superação. E eu acho que no mundo assim hoje esportivo, no ciclismo, em termos de dedicação e de treinamento, é um atleta diferenciado. Então ele mostrou para o mundo que ele era diferente. Ele tem a capacidade para ter feito aquilo ali e eu acho que cada um vai ter a sua opinião, né? Eu acho que eu tenho a minha formada, para mim ele é o ganhador dos 7 títulos do Tour de France. O que não é pouca coisa, né? Exatamente. Quantos quilômetros é o Tour de France? O Tour de France, 3.800 quilômetros em 22 dias. É coisa fácil, né? Não é fácil, é uma média de 200 quilômetros por dia. Tá certo, a gente falou com o Marcos Lourenço, da Federação Gaúcha de Ciclismo, o Beto, que é atleta de elite do ciclismo. Para o JPTV Esportes, a gente volta na próxima.